o escritor inspirado, ele foca, né, a sua narração na pessoa de Saul, mostrando a busca que Saul fez a pitonisa e depois o aparecimento de Samuel. Então o foco narrativo ali no capítulo 28 está em Saul. No capítulo 29, aí ele pega e muda o foco narrativo para a pessoa de Davi, né, que Davi havia chegado junto com as tropas dos filisteus e eles haviam acampado, como mostra o capítulo 28, em Sunem. Então já estava próximo aí do acampamento dos israelitas, né? E aí o que acontece? No capítulo 29, narra a conversa que teve entre o rei Davi e o rei filisteu Ax. Que eles começam a desconfiar que Davi não vai ser leal na batalha. Exatamente. Aí o que acontece? Decide-se que Davi deveria abandonar a batalha. Veja, no capítulo 29, diz aqui, Ax orientando Davi, no capítulo 10, 1 Samuel 29, 10. Agora, pois, amanhã de madrugada, bem cedo, subentende-se que essa conversa se deu talvez na tarde. Amanhã de madrugada, você vai dormir, Davi, e amanhã de madrugada, quando o sol estiver raiando, levanta-te com os teus servos, com os servos de teu Senhor que tem vindo contigo, e levantando-se pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte, então cai fora, né? E o versículo 11, veja. Então Davi de madrugada se levantou no dia seguinte, né? E ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltarem a pé dos filisteus. Aí o finalzinho aqui, e os filisteus subiram a Giseel. Se você olhar no capítulo 29, versículo 1, mostra aqui que os israelitas estavam acampados agora para começar a batalha. A batalha foi mesmo no dia seguinte, e Saul morreu no dia seguinte, do jeito que o Espírito, ou sei lá quem, teria falado lá naquela experiência. E o capítulo 30, ele mudou o foco narrativo novamente, continua em Davi, só que agora com a batalha que Davi fez em Ziclag. E em 31, no capítulo 31, aí mostra a batalha na qual Saul veio a perder a vida ali no caso, a continuação no caso, né? O finalzinho do capítulo 29 e o 31. Olha, tem uma mensagem aqui que eu faço questão de ler, é do Daniel de Castilhos, lá de Prudentópolis, no Paraná. Ele é bem direto, ele diz assim: vamos falar com transparência. Esse é o tipo de texto que todo mundo sabe, que diz que foi o Espírito de Samuel, mas que nos ensinam, só para combater o espiritismo, que não foi Samuel e sim um demônio ou outra fraude. O fato é que, como em outros textos, lemos e entendemos o que nos é conveniente. Observação: sou cristão, evangélico e pentecostal. Então, isso não significa que quem discorda do pastor José seja ímpio, né? Só observação sobre o que o irmão falou. Deuteronômio 6, 6 em diante, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Então, quando diz teus filhos, pouquíssimas vezes na Bíblia hebraica, aliás, eu não me lembro de muitas vezes, é usada a palavra todos. Porque a expressão Bineiha já significa todos os teus filhos. Então, eu não preciso de um advérbio para indicar. Na narrativa hebraica, é o que eu falei, ela é econômica. Quando fala teus filhos, está se referindo a todos os filhos. Porque também não tem a palavra alguns, concorda? Então, não tem todos, mas também não tem alguns. Então, se você fala não tem todos, então também por que não tem alguns? Porque na narrativa hebraica é comum falar avoteira, teus pais, né? Beneiha, teus filhos. Eu estou incluindo todos os teus filhos. Se eu quiser fazer exceção, aí sim eu coloco alguns dos teus filhos, ou só aqueles teus filhos. Então, há um problema de entendimento aí. Não tem a palavra todo, mas também não tem a palavra alguns. Então, por omissão, nós vamos pelas vezes em que a Bíblia cita. No caso, o uso daria força ao todos. O uso frequente, como é em várias passagens, como essa passagem do Deuteronômio. Então, está falando para você ensinar a lei só para alguns filhos? Não, fala teus filhos. Mas as meninas aprendiam a lei também? Aí que tá. Era só os meninos. Então, mas aí quando usa meninas, fala beiterra, né? Biterra, as tuas filhas. Então, quando diz filhos, inclui as meninas. E
é que a gente perde um pouquinho da tradição judaica, mas numa tradição judaica mais tardia que as meninas não aprendiam a lei. Ah, tá. Não, nesse tempo de Moisés... nesse tempo de Moisés a gente não tem muitas referências, né? Porque a mulher tinha as outras ocupações, mas quando fala teus filhos, então não significa que teria que colocar a palavra todos. Entendi. Você tem que então colocar a palavra todos em milhares de textos do Antigo Testamento, porque o autor vai querer indicar todos. Então há um problema realmente de cumprimento da mensagem, em várias outras questões que há no texto. Tá. Deixa eu ouvir as entrevistas que a repórter fez. Ela foi lá para o Reduto dos Crentes, né, para saber o que eles pensam a respeito. Vamos ver. O espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou Saul? O espírito de Samuel não voltou dos mortos, porque não volta dos mortos. Era realmente um espírito enganador, ok? Mesmo porque supõe-se que ele já tinha o Espírito de Deus sobre ele, não dentro dele. Certamente foi algo que enganou Saul e engana muita gente até hoje, através desse espírito de adivinhação, espírito, na verdade, que vem confundir a vida das pessoas. Então, até um alerta. Esse negócio do espiritismo é muito complicado. E tem muitas pessoas usando a Bíblia para justificar o espiritismo. Eu acho que o demônio enganou Saul. Por quê? Porque, tipo assim, a Bíblia ensina, né, que depois que a gente morre, os mortos não voltam para a terra, entendeu? A gente está lá no espírito, quem vem em forma do ser humano, agora em forma de espírito, é o demônio. Então eu creio que foi o demônio que enganou a Saul. Não tenho nem ideia, irmão. Adoraria saber, por isso que eu estou começando na fé nos passinhos, bem por enquanto. Não tenho demônio? Não sei, não tenho nem ideia. Infelizmente, o diabo ele tem essa liberdade aqui na Terra de, quando a pessoa consulta mesmo, crendo ou não crendo, conhecendo ou não, ele tem essa liberdade de, Deus permite essa liberdade, mas Deus não é a favor, né? Ele, na sua palavra, ele até pede para não consultar. Se é para não consultar, significa que os mortos, o diabo realmente engana as pessoas através de espírito enganador. A Valéria Maria, de João Pessoa, na Paraíba, diz exatamente isso. Deus condena a comunicação com os mortos. Ele não pede para não comunicar, ele condena mesmo, né? Exatamente para evitar enganos. E o Edilton dos Santos Guimarães, de Feira de Santana, na Bahia, diz que ele alista algumas provas de que não era Samuel. Deus não respondeu por sonhos ou visões, ou pelo Urim e Tumim, ou pelos profetas para Saul. Saul consultou, tentou, tal, Deus não respondeu. Então por que ele iria responder mediante um morto? Ô Paulo, esse argumento é forte. Forte. O próprio Saul diz lá para a visão, porque a visão reclama, né? De ter sido acordada, sei lá, incomodada. Aí ele fala assim, mas Deus não fala comigo, nem por Urim, nem por Tumim, nem por nada, tal. Aí Deus ia falar por meio do morto. O pessoalzinho faz pergunta difícil. O telespectador do Vejam Só raciocina mesmo. Lógico, pega pesado. Programa tem que ser muito inteligente. Então vamos para o texto sagrado para responder a pergunta do irmão. Rapidinho, que o tempo está acabando. Diz aqui no versículo 6, né, de onde o irmão extraiu essa pergunta. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O texto bíblico aqui não tá, ele apenas diz que Deus não respondeu a Saul numa ocasião em que Saul perguntou. Não está falando que ele nunca mais responderia a Saul. Vamos ser bem objetivos. Por que o Saul foi consultar a pitonisa? Porque Deus não falava mais com ele. Aí, segundo a sua teoria, Deus não usou pitonisa, mas permitiu que Samuel falasse com Saul. Ora, se Deus queria falar com Saul, falaria antes. Não é verdade? Com certeza. Urim, Tumim, profeta, cachorro, mula, falou com o Balaão, uai. Então, eu volto ao texto que existe uma diferença entre o Senhor não respondeu para Saul e o Senhor jamais, aqui não está escrito que ele jurou que não poderia, aqui não está dizendo que o Senhor jurou que não enviaria nenhum tipo de mensagem a Saul, quer fosse uma mensagem de aprovação ou reprovação, de vida ou morte. O texto não diz isso, ele só fala que Deus numa ocasião não respondeu. E é evidente, vejam, o problema existiria se Deus respondesse por meio de Samuel também. Mais uma vez, o texto não fala que Deus jurou que jamais mandaria uma mensagem para Saul, quer que fosse uma mensagem de morte ou de vida, de aprovação ou reprovação. E outra coisa também, teria algum problema se Deus enviasse Samuel
com a mensagem encorajadora, que ajudasse Saul, essa é a pergunta que eu tenho aqui para o pastor José. Se foi um diabo não, se foi um demônio